Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Demandados, seu podcast para gerar demanda e, claro, gerar pipeline qualificado. Meu nome é Diego Cordovez, sou um dos cofundadores da MeTime, levei a empresa ao êxito e hoje estou com esse podcast para levar conteúdo sobre geração de demanda, gerar crescimento para as empresas de vocês. Estou muito feliz porque você que se acostumou por 10 anos a ouvir o Cast for Closers, ouvir o podcast, a me ver entrevistando pessoas incríveis aqui, você pode seguir com esse formato agora, falando um pouco mais sobre geração de demanda. O tema do episódio de hoje, nosso primeiro episódio de estreia, é Founder-Led Growth, além da teoria. Essa é uma das expressões mais marteladas, batidas, e acho que só não se fala mais sobre IA do que sobre Founder-Led Growth. Então, assim, a gente tem muito conteúdo por aí e eu aprendi nesses últimos 10 anos que a melhor forma de explicar conceitos complexos é trazer uma pessoa que domina esse assunto, que opera. Mais do que dominar o conceito, é fazê-lo de verdade. Eu estou com o Matheus Weigand, CEO da Gedemo e cofundador de várias outras empresas, tem um dia a dia super corrido. Primeiro de tudo, Matheus, obrigado. Nosso primeiro episódio de estreia é uma honra. Eu tinha uma coisa na cabeça para esse episódio, cara. Tinha que ser com uma pessoa maluca, que trabalha muito, que opera, que suja as mãos, e você é essa pessoa. Muito bons ouvidos porque eu acabei de falar. É um elogio. Meu sincero obrigado por participar e abrir esse projeto. Cara, estou muito feliz que é você. Se apresenta aí para a galera, por favor. Boa. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com você. Acho que é super legal fazer um podcast com alguém que domina o tema tanto quanto eu, talvez até mais. Então, porra, também sou super fã aí da tua bagagem. Sei que não é de hoje que você começou aí nesse universo de geração de demanda, de vendas, né? Até com o próprio Cast for Closers aí, que era super legal. Então, prazer aí tá abrindo essa série de episódio. E, bom, para quem não me conhece, sou o Matheus Weigand, sou fundador da GetDemo e da SalesBuddy. Também sou fundador de uma comunidade, a SaaS BR Club, uma comunidade aí para líderes, fundadores de empresas de software. A turma me conhece bastante aí pelo barulho que eu acabo fazendo no mercado, pelo LinkedIn, pela comunidade, assim por diante. E tamo por aí, né? Tamo nessa correria. Gosto muito de falar sobre esses temas aí de crescimento, produto, geração de demanda, founder-led growth, enfim, acho que tudo que realmente está sendo motor de crescimento de receita das empresas são temas que eu adoro falar. Legal, cara. E acho que a minha primeira dúvida eu vou trazer aqui para você que não conhece, você que estava numa caverna e não viu o Matheus no LinkedIn fazendo barulho e não conhece o canal dele no YouTube. Há anos atrás, quando eu achei que você estava fazendo muito conteúdo no LinkedIn, já estava abrindo um canal do YouTube. Hoje estamos aí com 11 mil inscritos, teu canal. Quando eu achei que o YouTube era a próxima onda, você já estava fazendo microeventos na tua casa, levando pessoas, prospects, investidores, pessoas importantes, fazendo network e gerando venda. Então, é até engraçado, mesmo te acompanhando, é difícil ver todos os canais que vocês abrem na GetDemo para gerar crescimento. Eu sei que eu dei uns spoilers aqui, mas minha primeira dúvida, para quem não te conhece, conta qual foram os 2 ou 3 últimos canais relevantes para vocês, para gerar demanda via fundador, certo? E por que você resolveu apostar neles? Legal, vamos lá. Bom, acho que para contar essa história, o legal é todo mundo saber qual que é o meu ICP, né? Então hoje, tanto a GetDemo quanto a SalesBuddy, que são as minhas duas empresas, elas vendem basicamente para o ICP de receita, né? Pessoas de receita, marketing, vendas, SDR, CS e assim por diante. São diversas soluções, né, que se enquadram ali dentro dessas áreas das empresas, principalmente para empresas de software, né? Então, por isso da SaaS BR Club, que é a comunidade, né? O pessoal deve estar se perguntando, por que tem a comunidade de SaaS, né? Então, além de eu ter SaaS, eu tenho SaaS que vendem majoritariamente para SaaS, né? Então, esse looping acaba fazendo muito sentido. Eu comecei muito pelo LinkedIn, então, justamente porque eu penso o seguinte, né? Quando você é uma startup, você está fundando um negócio, você tem recurso escasso. E você sair dando tiro para todo lado, via Instagram, via Google, acaba não fazendo muito sentido. Via Instagram, porque se você botar a grana lá, você não vai acertar necessariamente esse CP específico, né? O head de vendas de um SaaS, você não vai acertar, definitivamente. E por que não optei por Google? Porque as minhas duas empresas foram criadoras de categoria. Então, se você está criando uma categoria, não tem busca, logo não faz sentido você pôr dinheiro em Google. Então, o LinkedIn ele conseguia equalizar esses 2 pontos que eu tinha em relação a esse cenário, que é
ele permitia que eu fizesse segmentação, então eu poderia ser Claro. extremamente assertivo. Eu não precisava de dinheiro para alavancar, porque eu conseguia adicionar essas pessoas diretamente, né? Uhum, uhum. E ao mesmo tempo eu tive o poder de criar a categoria, porque eu estava ali dentro do canal falando sobre as dores, falando sobre a solução, e começou a realmente ecoar e criar essas categorias que hoje em dia até já tem busca, né, no Google e tudo mais, mas que no primeiro dia, né, eu precisava fazer isso em curta escala, sem orçamento, né? Então, foi muito a questão de canal orgânico de LinkedIn no primeiro momento. Depois, de ampliar isso para um LinkedIn Ads. Então, ao invés de apenas apostar no orgânico, potencializar isso com o pago para conseguir alcançar mais Ótimo. pessoas, acelerar esse resultado, né? E, por fim, o canal que eu tenho investido hoje em dia, que aí eu posso quebrar isso em 2 estágios, mas basicamente a comunidade, numa linha de crescer numa outra plataforma que é o YouTube, que para mim é muito complementar, porque o YouTube te permite ganhar uptime com o seu público, então ele não está vendo uma cápsula de post do LinkedIn que em 30 segundos ele consome, ele está te vendo Sim. por 1 hora, né, 1 hora e meia. Porém, né, o YouTube, para você conseguir se dar bem nele, pelo menos na minha concepção, eu preciso aproveitar a audiência que eu já tinha. Então, o LinkedIn, pessoal, pô, esse cara tem um conteúdo legal. Comecei a jogar essa turma pro YouTube e aí eu ganhei o uptime, né? Então, o LinkedIn, hoje em dia, ele virou meu topo de funil e para quem quer se aprofundar no meu conteúdo, ele acaba vindo para a comunidade. E aí, dentro do YouTube, comunidade, eu falei, putz, agora eu vou criar uma vertente Enterprise. Então, a gente começou a vender muito contrato Enterprise. Falei, putz, eu preciso investir em relacionamento. E relacionamento se conquista presencialmente. E relacionamento, né, em Enterprise, você precisa ter com grandes diretores, VPs, fundadores. Para que eu consiga ter esse relacionamento, nada melhor do que eu abrir o relacionamento produzindo conteúdo e gerando audiência para essa pessoa. Então, isso Claro, foi claro. criando eventos petit comité dentro da comunidade, com essa turma que faz os podcasts, e querendo ou não, isso gera conteúdo depois para uma série de pessoas, né? Então, esses são os meus 3 grandes canais, e como mais ou menos a historinha de como eles foram surgindo, né? LinkedIn orgânico, LinkedIn Ads e YouTube através da comunidade. Maravilha, maravilha. Algo legal de acompanhar é que o raciocínio que vocês tiveram, você especialmente continua tendo, é muito apurado em termos de proximidade da audiência e não perder tempo lá no Google. A gente passou a mesma coisa. Ninguém procurava Inside Sales há 10 anos atrás, quando a gente começou a MeTime. Não existia busca. Então a gente não tinha o que bidar no Google. Demorei anos para fazer Google AdWords. E o meu mentor, o Aloysio, convidado dessa primeira leva de entrevistados aqui do Demandados, ele fala, Cordô, quando é que você vai começar Google AdWords? E o cara, a gente já fez alguns experimentos, aí tu comprava palavras próximas do tipo ferramentas de prospecção, todo mundo vinha querendo lista, geradores de lista, a gente não tinha geração de lista. Então, assim, péssimo fit. E é legal ver como vocês fizeram isso bem, assim, de escolher os canais, de saber a granularidade que o LinkedIn te permitia, começar pequeno e orgânico, depois escalar com pago. Eram, a meu ver, assim, pontas de faca, murros em ponta de faca que a gente deu lá atrás, vocês não deram. Vocês sabiam exatamente quais eram os canais. E uma coisa que eu gosto muito do YouTube, eu sigo alguns gringos, antes de começar o YouTube agora em janeiro, na consultoria, na mentoria que eu abri, leva cerca de 3 a 4 horas para uma pessoa estar pronta para comprar de você, para você dar a pílula vermelha, como é a analogia da Matrix, né? Então, eu acho que o que você mencionou de fazer o teu fazer, a pessoa está disponível ali para ter esse relacionamento com você por vídeo, e te consumir por 2, 3, 4 horas ao longo de alguns meses, olhando alguns conteúdos, levaria muito tempo fazendo shorts de 40 segundos no LinkedIn. O que isso te dá no YouTube? Tempo com a pessoa. Quantas vezes vocês me encontraram na rua falando, cara, eu te ouço há tanto tempo, parece que a gente é amigo. Quão fácil é vender para uma pessoa assim, Matheus? Então, acho que o YouTube, 2 coisas, ele não encolhe, acho isso maravilhoso, o LinkedIn encolhe se você para de postar. E 2, essa capacidade de estar com a audiência e criar relacionamento e a pessoa ouvir tanto a sua voz que quando ela pensar sobre o problema, ela vai lembrar de você. O fundamento do inbound é maravilhoso para esses canais. A minha segunda dúvida é, olhando para esses canais, Matheus, uma vez que tu diz assim, pode funcionar para Get Demo, você, como fundador que se preocupa em gerar demanda,
eu tenho certeza que tu tem um dilema nas mãos. Até que ponto eu entro para fazer Founder-led Growth e sujo as mãos? Eu sei que você suja as mãos, estava inclusive antes desse episódio aqui almoçando e gerando networking, né? E qual vira o papel do teu time? Então você como fundador, quando escolheu esses canais, esses 3 últimos, por exemplo, que você mencionou, como é que tu separa até onde você vai e suja as mãos e qual é o papel do teu time na geração desses canais novos? Boa. Bom, no caso do post do LinkedIn, hoje eu escrevo o post, mas meu time me mune com algumas ideias que estão bombando, me mune com a arte que eu vou colocar no post, né? Então, e também com a cadência para não me deixar parar de postar, né? Então, mas o texto eu escrevo porque, cara, feliz ou infelizmente, né? Eu não consigo ver o LinkedIn entregando, principalmente do jeito que o algoritmo tá, com textos que não são a própria pessoa que faz. Perfeito. Não consigo ver mesmo. E quando a gente olha para a camada de LinkedIn Ads, cara, nada mais é do que alavancar. Então eu tenho gente que faz isso, né, que cuida dessa parte de analytics e cuida da segmentação e cuida de todo esse processo. Então também não suja as mãos. E a comunidade, o meu papel é, cara, vir fazer a entrevista. Então edição de vídeo eu não faço. Pô, o PR da pessoa da empresa, cara, tudo isso eu não coloco as mãos, né? Eu coloco as mãos literalmente em pensar só no roteiro, no que eu vou falar com aquela pessoa, então dou uma estudada ali sobre a pessoa, penso as perguntas que eu vou fazer, apesar de que no final do dia eu quase nunca sigo o roteiro, e depois ter uma forma de cadenciar esse relacionamento, né? Então, até um ponto engraçado, legal de falar, é que eu criei um CRM próprio de relacionamento. Então, lógico, continuo usando um CRM na operação, mas eu criei um CRM de relacionamento que funciona meio como meu assistente pessoal. Então, ele me diz quem são as pessoas que eu quero ter relacionamento ali, eu vou imputando nível de importância, e aí ele vai me lembrando constantemente de fazendo follow-ups naquela pessoa. E eu já tenho meus playbooks de relacionamento. Vou chamar a pessoa para o meu podcast, depois vou chamar para ir para um jantar, depois, né? E aí, claro, tem as Legal. Então, constantemente eu vou evoluindo o relacionamento, que account que eu quero fazer com essa turma, e trato isso realmente como se fosse um CRM. E é legal que, querendo ou não, tem relacionamentos que vão para frente, são mais legais, a turma até vira amigo muitas vezes, e outros que não fluem também, faz parte do jogo. Faz parte. Então, meu papel está muito mais hoje em dia, menos na operação do negócio, mas no relacionamento em si, né? Na profundidade do conteúdo, que se não for eu que fizer as perguntas, se não for eu que escrever o texto, não vai ter o mesmo nível que eu espero entregar de quem consome meus conteúdos, seja em qual plataforma for. Legal, ótimo esse ponto. Uma vez discutindo sobre a preparação para o Cast for Closers, dando uma mentoria nesses anos de MeTime, uma coisa que eu citei para eles foi: eu participo de todos os briefings, da elaboração da pergunta, e me preparo para responder também. Porque isso é uma coisa, às vezes os convidados ficavam nervosos durante a entrevista, e eu tinha que ir para cima da minha própria pergunta e salvar, vamos dizer assim, vai ajudar a empurrar o episódio. Então, acho que você, fundador, que está olhando para os canais de aquisição e pensando, vou jogar isso para o meu time, está aqui um exemplo vivo de, se é Founder-led Growth, os fundadores sujam as mãos para trazer crescimento para a empresa. E, Matheus, a minha terceira dúvida, ela parece um pouco básica, mas eu tenho certeza que ela é desafio para vários fundadores, especialmente os mais técnicos, que têm um pouco mais de receio a ir em campo, trazer clientes e, de fato, gerar demanda ativa. Acho que o primeiro passo para isso acontecer, tu mencionou agora há pouco na resposta anterior, tem espaço na agenda para fazer a cadência e realmente postar ou entrevistar ou chamar as pessoas, continuar fazendo relacionamento e gerando demanda. Então, como é que tu organiza a tua agenda para caber todos esses canais de aquisição? E pode ir na granularidade, seja de blocos, seja de dias ou seja de importância, sabe? De porcentagem. Eu quero entender teu cérebro no sentido de, cara, tu se comprometeu com a empresa a explorar aquele canal, como é que tu faz ele aparecer na tua agenda para não virar um backlog? Cara, se eu falar que eu sou muito organizado, eu vou estar mentindo, mas
o conteúdo ele criou uma importância tão grande na estratégia e eu fui crescendo muito as minhas empresas por conta disso que ele acabou virando uma ação natural. Então, em algum Uhum, momento uhum. do meu dia eu vou parar para escrever, em algum momento do meu dia eu vou parar para convidar mais gente para o podcast, em algum momento do meu dia eu vou parar e vou fazer o roteiro do podcast que eu tenho no dia seguinte. Então, como eu cresci a partir de conteúdo, isso já virou meio que parte da minha rotina. O que deve ser foda é alguém que tá, sei lá, 20 anos empreendendo e do nada tem que virar um produtor de conteúdo. Essa pessoa não vai Aham. conseguir fazer isso e ela não vai priorizar. Eu sei a importância que tem isso, isso gera muito resultado. Então, não gerou no primeiro dia, obviamente, mas depois que começou a gerar, eu acabei crescendo os negócios por conta disso, né? Então, no final, cara, acaba sendo bem natural. Então, constantemente, todo dia, sempre penso que alguma coisa eu preciso fazer. Já tentei botar agenda específica. Cara, não fui, eu não sou uma pessoa extremamente organizada, mas eu sou extremamente compromissado. Então, Aham, aham. não vai falhar em termos de produção. Ah, uma curiosidade minha, nem combinamos essa. Como é que você se adaptou? Porque o algoritmo do LinkedIn mudou e vocês começaram a aumentar a frequência de postagens, certo? Até organicamente. Então, como é que tu fez isso caber no teu dia a dia? Assim, é sempre uma curiosidade minha. Boa. Cara, em relação ao aumento de posts, a gente não aumentou tanto. Uma época a gente aumentou, hoje em dia já não aumentou mais, porque, assim, eu praticamente já. Não vou dizer que eu desisti do LinkedIn, mas vou dizer que eu tô com muito mais tesão de fazer YouTube agora. Aham, Porque, aham. cara, o LinkedIn não tá entregando nada. Eu tô com uma estratégia muito enterprise também, então eu não tô mais Entendi. pensando em viralizar. Ah, nossa, tenho que atingir 100 mil pessoas no post. Não, eu tô preferindo fazer jantar para 20 pessoas e criar um relacionamento e o ticket vai ser muito melhor, o CAC vai ser menor. Então, cara, é, tem esse ganho de prioridade, né? Então, não estou fazendo mais 3 posts por dia, igual uma época eu comecei a testar para ver se aumentava de alguma forma Aham, o aham. resultado, né? Justamente por estar diluindo agora energia Perfeito. em jantares, podcasts, relacionamento, né? Inclusive, eu até peguei um apartamento só para fazer isso, né? Tem estúdio de podcast em casa, Aham, tem aham. um rooftop animal, enfim. Então, tô em DM. Legal, legal. Vamos deixar o link desse. Eu assisti esse vídeo, tá, Matheus? 24 horas na tua vida. Vamos deixar o link aqui também na descrição desse episódio para você acompanhar o canal da SasBR, especificamente esse vídeo, para acompanhar um pouquinho da rotina do Matheus. Você está curioso para saber como é que ele lida com todos esses canais. Matheus, acho que um dos pontos mais importantes quando o fundador decide empurrar crescimento, empurrar geração de demanda, é, obviamente, medir o esforço daquilo que está sendo gerado. E parte disso é ter uma ótima relação com a liderança de marketing, a liderança comercial. E como é que que rituais você tem com as tuas lideranças de marketing e vendas para saber quanto vai. Resultado eu sei que vocês geram, mas aí de novo, para saber o quanto que esses canais que vocês escolheram estão gerando de resultado. Boa. Acho que no final do dia a gente sabe quanto que a gente quer vender em termos de meta. E a gente já sabe quanto que a gente precisa gerar para conseguir bater aquela meta de venda. Então, se a taxa de conversão é 20%, você já sabe que, né, a cada 100 leads que Aham, você trouxer, você vai vender para 20 com o ticket de X. Então, o primeiro ponto é que a gente já sabe exatamente quanto que a gente precisa gerar por mês, por semana, por dia para conseguir bater a meta, né? é legal. Isso já cria, obviamente, um senso de trabalho coletivo em que, cara, a gente precisa sentar e entender qual que vai ser a estratégia para conseguir trazer. No caso da Get Demo, por exemplo, a gente lançou um produto novo que é a nossa principal aposta, que vai se tornar o produto principal da empresa. Legal? Então a gente está tirando um pouco o pé do acelerador no arroz com feijão e está colocando um pouco o pé no acelerador nesse produto novo, que é um produto que tem um ticket maior e, porra, legal, faz sentido. Né? Então a gente constantemente está mantendo esse alinhamento para isso. Vira e mexe, se vê que está muito abaixo, a gente, supor, né? Pô, 2 semanas batendo 50% da meta de geração, alguma coisa precisa ser feita. E aí a gente Perfeito. senta e pensa em algum tipo de, sei lá, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma ação bomba com o influenciador, vai tentar cavar uma polêmica, sei lá, vai fazer, enfim, vai botar mais ads especificamente na próxima semana para tentar compensar isso. Então,
é acompanhar número, constantemente em momentos de oscilação sentar com os times e tá muito Legal. alinhado com a estratégia de produto também, porque se no final do dia você tem um produto novo que você quer lançar, você não está disposto, não tem culhão a tirar uma parte do teu arroz com feijão ou qualquer coisa do tipo, você também, né? Então, no caso a gente está empurrando produto novo, a gente está entendendo que tem uma curva, vai reduzir o volume, mas o ticket é maior, então isso tem que Aham, estar aham. alinhado, né? Sim, Para sim. fazer o movimento de maneira estratégica. Então, no final do dia, para mim, assim, todo mundo fala no mercado que revenue é vendas e CS. Eu discordo, para mim, o revenue hoje em dia é produto, marketing e vendas, principalmente. Porque, cara, Uhum. a estratégia de produto, pricing, né, oferta tem que estar muito casado com viés de geração, que por sequência tem que estar casado com vendas. E hoje em dia, com IA, está muito mais fácil shippar produto e gerar receita. Então, cada vez melhor e mais produtivo que a área de produto seja conectada, né? A geração de receita como um todo, geração de demanda. Exato. E uma curiosidade, métricas. Tu mencionou essa matemática que vocês já conhecem, né? A principal métrica para vocês é pipeline gerado ali na geração de demanda, ou vocês medem número de oportunidades e ticket, enfim, vocês quebram isso, né, para saber essa oscilação? Boa. A gente, obviamente, analisa as métricas padrões que todo mundo vê, MQL, SQL, né, ticket médio, ciclo de venda, não vou nem chover no molhado quanto a isso, mas que diferente que a gente faz é monitorar o awareness. Então, quantas pessoas a gente está Legal. impactando por semana, por mês, né, e qual o perfil dessas pessoas. Por quê? Porque a gente já sabe o quanto de pessoas a gente tem que impactar, para depois o quanto de pessoas que vão realmente ter uma levantada de mão. Então, por exemplo, se eu sei que o LinkedIn, sei lá, deu um up essa semana, eu tô aparecendo mais e dobrei minha quantidade de impressões. É natural que eu vou aumentar Uhum, depois minhas aham. levantadas de mão, meus MQLs, meus SQLs. Então, a métrica mais previsível que existe, ela não é você pensar o quanto de MQL está gerando. Na verdade, ela é o quanto você está impactando de pessoas que você já sabe que naturalmente vão sendo educadas e vão cair nesse funil em algum momento. Só que até então essas pessoas, você não sabe quem elas são exatamente, Sim, porque sim. elas ainda não levantaram a mão, elas não preencheram o formulário. Mas se você vê que você está monitorando, você está atingindo esse público, você está monitorando isso, você já consegue ter uma noção de que seria praticamente uma métrica de awareness, né? Então é algo que eu olho bastante. Quantas pessoas eu estou impactando no YouTube? Quantas pessoas eu estou impactando no LinkedIn? LinkedIn ainda te disse se você está impactando CEOs, se você está impactando Aham, aham. eventos, né, específicos. Então eu acho que de diferente aqui para não chover no molhado é extremamente importante para a gente. A gente até tem uma cadência ali que a gente faz, principalmente na Sales Bud, de awareness. Quanto que a gente está impactando, principalmente quando você está criando categoria, isso é muito importante, né? Então você ficar Aham, batendo aham. naquela categoria, batendo, até a galera já saber o que ela é. Ótimo. Enquanto você falava, eu lembrei de um experimento que a gente fez na MeTime e uma coisa que semelhante, tá? A gente em LinkedIn Ads, a gente colocava tanto recurso, era tão importante esse canal, que a gente em um determinado momento começou a perceber que, monitorando o pipeline gerado, tá? As campanhas, quando elas chegavam a ou, melhor ainda, demorava ao redor de 5 semanas para as campanhas ali de topo de funil chegarem em 22% de penetração de audiência e frequência 10%. Quando eu atingia esses dois números, Matheus, meu pipeline caiu pela metade. Então, LinkedIn Ads era um relógio suíço para nós. 4 semanas foda. Quando chegava a penetração de audiência próximo de 22% e frequência 10%, na quinta semana o pipeline ia cair pela metade. Então, olha que louco você, em uma cadeira de marketing, confiar em penetração de audiência e frequência, porque você sabe que o pipeline vai ser gerado, é um relógio suíço. Então, essas campanhas que eu estou falando aqui são aquelas que você impulsiona um post, né, de thought leadership, e como é importante para os fundadores também dominarem essas métricas não tão óbvias para ver a máquina rodando e se antecipar, porque a gente começou tendo esse problema de 5 semanas o pipeline virar metade do que era na semana anterior, a gente começou a rodar outra máquina de geração de criativos e posts, etc., para ter rodízio
e a frequência não subir tão alto, ou quando ela subir, trocar e continuar acelerando em LinkedIn Ads. Então, acho que dica para você, fundador que está olhando, é procure essas dicas, essas métricas não óbvias para que você olhe o teu negócio e, assim como o Matheus mencionou, estou impactando X pessoas, isso em média vai virar Y de oportunidades e Z em pipeline, porque meu time vai ter material, né, matéria-prima para ter um bom mês. Então, acho que, Matheus, para a gente fechar, mestre, olhando para o futuro, assim, eu sei que você é um fundador, como tu mesmo mencionou, se envolve em produto, estratégia, pricing, como CEO da Guedem, está em todos os lugares. Quando você olha para o futuro, para o crescimento da empresa e para quais próximos canais, como é que é esse processo para você, sabe? Até onde você olha e conhece o canal a ponto de falar, pô, eu tenho mais aqui X anos de YouTube e ABM, tem uma outra onda vindo lá fora que eu preciso prestar atenção. Boa. Acho que eu não consigo ter essa visão tão clara assim de para onde é o próximo canal. Acho que tudo flui naturalmente, conecta muito com a estratégia de produto. Então, pô, a gente migrou estratégia de produto mais para o enterprise. Beleza, na hora o canal já mudou. Vamos supor que a gente entenda que a gente quer voltar para um transacional mais forte. Pô, talvez eu queira apostar em outro canal, entendeu? Então, acho que é muito... Não é você tentar prever o próximo canal, é você pensar nas variáveis que te fazem escolher o canal ideal. Que no caso, né, pô, é o tamanho do teu mercado, você entender o nicho que você está e entender qual que é o melhor canal que esse nicho entra. Então, por exemplo, se eu vou vender para o mercadinho da esquina, LinkedIn não serve. Agora, se eu for vender para empresa de tecnologia, serve. Né? Então tem essa camada, o estágio que você está de produto. Então, pô, se você está vendendo uma solução que o mercado já está educado e já tem busca, vai para o Google, meu amigo. Agora, se você está querendo criar categoria, vai para o topo de funil. Então, todas essas variáveis elas são extremamente importantes para você definir o seu próximo melhor canal. Em relação a tendências, cara, eu acho que não muda muito a tendência. Muda mais o método que você vai usar dentro daquele canal, né? Então, pô, LinkedIn, em determinado momento, todo mundo começou a fazer lead magnet, que é usar o LinkedIn, né, com isso. Porra, sei lá, o Instagram, começou a galera a fazer muito Reels, sabe? Então, a forma vai mudando um pouco. Eu no LinkedIn comecei fazendo muito meme com texto denso. Com texto pesado. Lembro Hoje dessa época. Cara, porra, não cola mais, já muda o formato. Então, perfeito. Enfim, eu acho que também tem essa variável de o que as pessoas gostam de consumir, né? Eu acho que eu senti que por conta da inteligência artificial as pessoas pegaram um pouco de bode de posts muito bem escritos, de imagens montadinhas, porque a galera já pensa, puta, esse texto aqui não foi a pessoa que escreveu, né? Acho que é você conseguir ter essa observabilidade do todo para você definir qual que é o melhor caminho. Legal. O que eu estou tirando da tua resposta é onde é que o meu prospect, meu ICP, a minha persona vive, e aí eu escolho como fazer bem naquele canal do que tentar adivinhar qual é o próximo canal, certo? Então, tu deixa coerente o teu motion, leia-se, o que eu vou escolher se eu estou indo para o Enterprise, eu tenho que mais, né, relacional. E onde é que esses fundadores estão que provavelmente vão comprar meu produto do que necessariamente qual canal, onde eles consomem, onde eles estão, e aí eu faço aquele canal bem do que tentar adivinhar o canal primeiro. Exatamente, e acho que tem mais um ponto, né? A partir do momento que você vira autoridade em algum canal, seja ele qual for, quando você abre outro é muito fácil, porque você consegue jogar de um canal para o outro, né? Vou dar um exemplo muito over, assim. Porra, o Neymar nunca foi youtuber. Ele sempre foi um cara que bombou no Instagram, na TV, blá, blá. O cara abriu um canal no YouTube. Porra, sei lá quantos milhões de inscritos em poucos dias. Por quê? Ele pegou a audiência de um canal e jogou pro outro. O que o Neymar tá ganhando agora? Tá indo se aposentar, tá ganhando uptime no YouTube. Porque antes ele não tinha uptime. Ele tinha ele na TV e ele tinha os stories dele no Instagram. Qual que é o ativo? Porra, ele consegue justificar isso depois como, eu tenho uma audiência de X por tanto tempo, né? Então, fiz esse exemplo supremo, mas eu, por exemplo, ter ido pro YouTube, né, lógico que nas devidas proporções, a galera já conhecia do meu LinkedIn. Então, se eu abrir... Perfeito. Assim como o meu Instagram, que nem é algo que eu coloco na estratégia, naturalmente vem uma turma também no Instagram, porque fala, é o dia a dia. E às vezes até você ter os canais que você se posiciona de maneira diferente é uma coisa estratégica. LinkedIn você vai fazer um conteúdo técnico. No YouTube você vai fazer um conteúdo mais
profundo lifestyle. No Insta, cara, é tua vida mesmo, sem falar de trabalho. Também faz parte você conseguir ter esse Legal. nível de estratégia, porque aí você consegue ir jogando naturalmente o teu público e ganhando uptime, ao invés de você postar o mesmo conteúdo em 3 canais. Perfeito, perfeito. Eu acho que adequar também o tom que esses canais pedem, né? Se o seu prospect está lá, consome conteúdo, te vê lá, ótimo. Mas dá para perceber, Matheus, quanto tu estuda e quanto tu olha para essas mídias e fala, aqui bomba tal tipo de conteúdo, ali não. Então, para você, fundador, que está se espelhando aí no Matheus para gerar demanda e procurar novos clientes nas redes sociais, estuda muito bem como elas se comportam, analisa quem tá bombando ali naquele espaço, que tipo de conteúdo é feito. Então, você vai conseguir, com certeza, trazer resultado. Matheus, a última parte desse episódio é um give back meu para vocês, fundadores, CEOs, líderes de marketing, líderes de receita que estão vindo aqui no podcast. Tem um último espaço agora para você dizer como as pessoas te encontram, como elas encontram a GetDemo. Também eu, quem sabe, gerar demanda para vocês. Então fica à vontade, cara, para passar teu LinkedIn, o YouTube, enfim, o espaço é teu. Boa. Bom, para quem gosta de conteúdo aí de produtos, geração de demanda, empreendedorismo, né, principalmente no mundo SaaS, deixa meu LinkedIn aí, Matheus Weigand, né? Pra galera que é de SaaS mesmo, ou que tá querendo empreender, enfim, no universo de software, a gente tem a SaaS BR Club, que é o canal no YouTube, que tem um conteúdo super legal, trago uma turma bem pesada de mercado, né? E para as empresas, para quem quiser saber mais, né? A SalesBuddy hoje é uma plataforma de Revenue Intelligence, então se você quer automatizar as tarefas operacionais aí do teu time de vendas, busque lá, independente se você é empresa de SaaS ou não, né, é um produto que consegue te atender. E no caso da GetDemo, né, plataforma de demos interativas e também de onboarding guiado. Então, para a turma que tem SaaS e quer escalar a geração de demanda e também conseguir turbinar o onboarding e ativação dos seus produtos, é uma solução bem legal ali, enfim. Então, deixo aí os meus canais. Legal, nós vamos deixar todos esses links para SalesBuddy, para GetDemo, tudo na descrição do vídeo. E para você que assistiu esse primeiro episódio, nosso episódio de estreia, muito obrigado por acompanhar até aqui. É um prazer voltar aos microfones, trazer pessoas incríveis que eu conheço, analisar o cérebro dela, como elas funcionam e trazer o melhor delas aqui para vocês na forma de perguntas. De novo, se você é um CEO, um líder de marketing, tem desafios em geração de demanda, em crescimento, me avise, eu posso ajudar a sua empresa. Acesse diegocordovez.com, descobre as formas que a gente tem de trabalhar junto com consultoria, com mentorias. Fica aqui meu obrigado, meu abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.